Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui no canal Peripatéticos para mais um vídeo, agora analisando o pandemônio venezuelano e aproveitando o gancho para explicar um pouco de direito internacional e a política externa dos Estados Unidos no governo Trump. Abre aspas. A atitude de homens como eu em relação aos povos e governos fracos e caóticos ao sul de nós está condicionada à teoria de que é nosso dever, quando se torna absolutamente inevitável, policiar esses países em prol da ordem e da civilização. Fecha aspas. Assim escreveu o presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt, no começo do século XX, no que ficou conhecido como Corolário Roosevelt, a base para incontáveis invasões e intervenções na América Latina desde então. Em 1908, último ano completo de Roosevelt no cargo, Cipriano Castro, então presidente da Venezuela, deixou o poder em um golpe de Estado com apoio de Washington, abrindo caminho para um novo líder, mais violento e favorável aos interesses estadunidenses. Hoje, as condutas do presidente Trump provocam comparações entre passado e presente, repetindo o padrão dos Estados Unidos em enxergar o continente americano, em especial a América Latina, como seu quintal estratégico, já ainda no século XIX com a doutrina Monroe, e vislumbrar a si, após a Segunda Guerra Mundial, como a superpotência detentora do direito e dever divino, moral e civilizacional de submeter os povos aos seus interesses. Durante os últimos meses de 2025, Trump ampliou os navios no litoral venezuelano, culminando com a caçada e captura de Nicolás Maduro, declarando após algumas horas que o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Não só Theodore Roosevelt, mas James Paul, na década de 1840, liderou a Guerra Mexicano-Americana e posteriormente a anexação do Texas, adicionando mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados ao território dos Estados Unidos, ou ainda William McKinley, conquistando Porto Rico e as Filipinas no final do século XIX. O afã de ambiente econômico favorável às petrolíferas e demais empresas estadunidenses em solo venezuelano segue a diplomacia do dólar, já presente no período de presidente William Taft, nas décadas de 1900 e 1910, indubitavelmente intensificado com os acordos de Bretton Woods de 1944 e o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. As tentativas de Trump de apoio a aliados nas eleições em Honduras e Argentina em 2025 se alinham à ideia de reensinar as repúblicas sul-americanas a eleger homens bons, como afirmou o presidente Woodrow Wilson. A moldura de domínio econômico e superioridade militar dos séculos XIX e XX dos Estados Unidos sobre o continente americano, combinado ao expansionismo latente em Trump com a mobilização de afastar empresas chinesas do Canal do Panamá e comprar a Groenlândia não é exceção, mas linha mestra da mentalidade estadunidense, desde o começo do século XIX, de enxergar na América seu quintal, inadmitindo que qualquer país represente uma ameaça e, concomitantemente, esmorecendo a presença de outros continentes quando essa signifique perigo aos seus interesses. Tal visão encontra eco ainda no Destino Manifesto, considerando povos indígenas como indignos da terra habitada e, ao sul, vislumbrando latino-americanos como domesticáveis aos jogos de poder de Washington, tendo William Walker, advogado estadunidense, na década de 1850, se autoproclamado presidente da Nicarágua, com breve reconhecimento da águia americana. Francis P. Loomis, do Departamento de Estado no governo Theodore Roosevelt, sustentou: acredito que seja nosso destino controlar, de forma mais ou menos direta, quase todos os países da América Latina, administrando suas receitas. Lyndon Johnson enviou mais de 40 mil soldados à República Dominicana em 1965. Citando como razão oficial para a invasão a proteção dos estrangeiros, encaminhou uma frota de 41 navios ao bloqueio à ilha, a fim de afastar Juan Bosch e apoiar depois a eleição de Joaquim Balanger. Como John Didion recordou em seu livro de memórias de 1987, Miami, Ronald Reagan foi ridicularizado por exilados cubanos por sua incapacidade de derrubar Fidel Castro. Os Estados Unidos estavam fortalecidos pela vitória na Guerra Hispano-Americana de 1898 e pela conquista final do Oeste americano. Nas décadas de 1900 e 1910, os Estados Unidos saborearam o intervencionismo na América, ocupando a República Dominicana, Cuba, com a Emenda Platt tornando a ilha um anexo dos Estados Unidos, Nicarágua, Haiti e México, além de apoiar a independência do Panamá e a construção do famoso Canal do Panamá, para atender aos interesses estadunidenses. As intervenções das décadas de 1950 e 1960 em locais como Guatemala e República Dominicana, somadas à Aliança para o Progresso de John F. Kennedy, estavam no esteio do mundo posterior à Segunda Guerra Mundial, um espaço de influência global estadunidense. O governo Trump, de certa forma, abraça esse perfil, com algumas novas tonalidades.
É mais avesso à disposição de tropas estadunidenses permanentes em territórios inimigos como Venezuela, ao mesmo tempo que não emprega desculpas de superioridade moral ou civilizacional para suas ações. Se o presidente McKinley defendeu elevar e civilizar as antigas colônias espanholas e Kissinger disse, em 1970, sobre o Chile, que não vejo por que precisamos ficar de braços cruzados enquanto um país se torna comunista por causa da irresponsabilidade de seu próprio povo, Trump é mais direto em destacar o gozo no bem-estar estadunidense, às custas de outros povos, sem motivos morais ou de suposta expansão da democracia, em visão alinhada aos interesses dos Estados Unidos, seja para reduzir o fluxo de drogas, a imigração ilegal ou a presença chinesa, ou ainda afagar os eleitores republicanos para as eleições de meio de mandato neste ano. Em 1958, Richard Nixon, então vice-presidente de Dwight Eisenhower, concordou em realizar uma viagem de agenda positiva pela região. A jornada começou bem, com paradas na Argentina e no Uruguai, mas Nixon enfrentou uma turba de estudantes em Lima e, em seguida, foi recebido com vaias e gritos no aeroporto de Caracas. No trajeto para uma cerimônia para depositar uma coroa de flores no túmulo de Simão Bolívar, a comitiva de Nixon foi freada por uma multidão que quebrou os vidros dos veículos. Por 14 minutos agonizantes, escreveu Soultz, Nixon e sua esposa ficaram presos em suas respectivas limusines enquanto a imprensa registrava um acontecimento único na história dos Estados Unidos, manifestantes enfurecidos cuspindo no vice-presidente. O motorista de Nixon dirigiu sobre o canteiro central da rodovia e acelerou no sentido contrário até chegar em segurança à embaixada americana. Mas o incidente foi prenúncio das dificuldades que os Estados Unidos enfrentariam em toda a América Latina na segunda metade do século XX. Esses eventos eram muitas vezes resultado de dinâmicas locais. Mas a oposição ao imperialismo americano, passado e presente, claramente contribuiu para impulsionar a ascensão de líderes como Fidel Castro, Juan Domingo Perón, Daniel Ortega e Hugo Chávez. As consequências para os governantes e para os interesses comerciais dos Estados Unidos foram devastadoras. Falando ao gabinete de Eisenhower quando retornou a Washington, Nixon atribuiu o incidente de Caracas a agitadores comunistas, mas acrescentou, os Estados Unidos não devem fazer nada que possa dar a impressão de que estão ajudando a proteger os privilégios de poucos. Ainda que a regra na mentalidade estadunidense seja traduzida em encarar o continente americano como espaço de influência natural, a concretização, por vezes, é incerta e a oposição ou apoio ao imperialismo dos Estados Unidos também, mesmo entre latino-americanos. Pesquisas de opinião sugerem que os latino-americanos apoiaram mais a intervenção de Trump na Venezuela, capturando o ditador Nicolás Maduro, que o público interno nos Estados Unidos. Nessa equação, acrescem-se figuras mais à direita eleitas recentemente, como Daniel Noboa no Equador, Javier Milei na Argentina, José Antônio Caz no Chile e Santiago Penha no Paraguai, bem como a expansão do soft power econômico e de indústria cultural chinês no continente. Prever o futuro para a política internacional é impossível, mas estimá-lo não. Não parece ser o caso do governo Trump seguir a política da boa vizinhança de Franklin Delano Roosevelt na década de 1930, que colaborou para que países latino-americanos se juntassem à causa aliada na Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, de modo mais agressivo ou menos, a depender de seu cálculo pessoal de poder, Trump parece conduzir o continente para a dependência econômica e política de Washington, sem florear seus atos com o verniz de uma diplomacia amigável. Vale salientar que o objetivo desta análise é dar meus 2 centavos para destrinchar a geopolítica estadunidense na América, sem esgotar o tema nem avaliá-lo sob a ótica da ética. O alvo é desentranhar a disputa de poder e demonstrá-la, ainda pulsando. Em um vídeo posterior, pretendo abordar o recorte jurídico do direito internacional na atuação do presidente estadunidense em seu segundo mandato. O vídeo fica por aqui. Este vídeo foi influenciado pelo texto de Brian Winter, O que a História nos ensina sobre a política do Big Stick de Trump, no jornal American Quarterly. O link está na descrição, assim como indicações de doação. Agradeço a atenção e o espaço fica aberto para curtidas, compartilhamentos e comentários. Um abraço dos peripatéticos e até a próxima.